Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A Bíblia diz no livro de Êxodo 20, 24, assim: Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O Senhor Deus deu uma ordem ao seu povo para que quando entrasse na terra prometida, na terra de Canaã, eles deveriam fazer um altar de acordo com o que Deus disse. Eles não poderiam usar os altares que já existiam lá em Canaã. E por quê? Porque os altares que existiam na terra de Canaã eram os altares que eram oferecidos sacrifício aos deuses, aos demônios, aos ídolos. Até as crianças eram oferecidas naqueles altares. Então Deus disse: vocês não vão usar esses altares. Vocês vão fazer um altar novo. E Deus disse aqui: vocês vão fazer um altar de terra, para que ali fosse ministrado o sacrifício, as ofertas. E Deus disse que quando eles fizessem esse altar de terra e oferecessem os seus sacrifícios e fizesse tudo em memória dele, para a honra dele, para a glória dele, ele viria ali e abençoaria. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus mandou fazer um altar de terra. Você entendeu isto? Você viu a simplicidade do nosso Deus? Quantas pessoas que não estão ministrando neste momento no chão de terra, no chão batido? Ali é o altar, onde é ministrado a palavra, onde é ministrado o sacrifício de Cristo que ele fez por nós, onde é ministrado a salvação, a vida eterna em Cristo, onde é ministrado o que Cristo fez por nós naquela cruz, que levou nossas doenças, nossas enfermidades, onde é pregado o amor de Deus. Eu já vi alguns vídeos de alguns países, como na África, como no meu próprio país, no Brasil, onde pessoas estão ali reunidas, ministrando a palavra de Deus, às vezes no lugar que não tem nem telhado. E o altar, às vezes é um altar de barro, de terra. Mas o mais importante é quem se faz presente ali, quem está sendo glorificado ali, que é Jesus Cristo. Isso é o mais importante, porque não é o lugar bonito que salva, é Jesus quando pregado, exaltado. É Jesus, é a palavra quando ministrada. Por isso nós, como ministros de Deus, quando formos ministrar a palavra de Deus, ali é o nosso altar. E esse altar, quem tem que ser glorificado é Jesus. E você pode ter certeza, a igreja trazendo para esse entendimento. A igreja pode ser a mais simples. Não importa se o altar é de barro, o que importa é a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí Deus vai se manifestar. Ele vai estar ali, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz da igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse. Uma igreja que começou a se achar uma igreja rica, opulenta. Uma igreja que deixou Jesus de fora, deixou de lado. Jesus já não era mais o cabeça da igreja naquele lugar. Por isso que ele disse: eis que estou à porta e bato. E eles achavam que não precisavam de Jesus. Jesus não era mais o centro. A cruz não era mais a ministração.
E Jesus chega ao ponto de falar que eles diziam que eram ricos, tinham vestes maravilhosas. E Jesus disse: vocês não sabem que são cego, pobre, desgraçado e nu. E aí Jesus manda eles se arrependerem, dizendo: abra a porta para mim entrar. Vocês estão entendendo? Deus não tem nada contra a igreja rica. Não é isto. Mas é a motivação que está sendo ministrado nesta igreja. O que está sendo ministrado lá? Eu quero dizer para você que é o altar que faz toda a diferença. O nosso coração também é o altar de Deus. Quando Deus mandou construir um altar de terra, ele está falando de simplicidade. Não importa se a pessoa está numa cidade rica ou numa cidade pobre. Ele está falando da simplicidade. O que tem que ser oferecido nesse altar é o sacrifício de Cristo, é o pão da vida. É o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus. É ele que tem que ser ministrado. A palavra da verdade. Mas Jesus, ele vai visitar essa igreja. E vai abençoar essa igreja. Por isso, onde tiver a planta dos seus pés, e você estiver com a verdade e ministrar a verdade, Deus vai ser contigo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa onde você esteja. Mas quando você ministrar a palavra, sabe que ali se tornou um altar. Seja simples. Seja humilde. Jesus, uma certa vez, fez do barco de Pedro um altar e ministrou a palavra. Houve um grande milagre, a pesca maravilhosa. Pedro se converteu, se arrependeu. Jesus vai visitar o seu barco, seu ministério, porque ele está vendo a motivação do seu coração. E ele continua dizendo: e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, que é uma ferramenta, profaná-los-ás. Jesus estava dizendo: e se vocês me fizerem um altar de pedras, agora ele está falando altar de pedras. Olha a simplicidade do nosso Deus. Ele disse aqui: não farás de pedras lavradas, isto é, pedras trabalhadas, pedras esculpidas. Deus está falando aqui de simplicidade. Porque tem muita gente que dá muito mais valor a isso do que a pregação do Evangelho. Porque Jesus não tem nada contra isso. Jesus não tem nada contra um altar de mármore, um altar de acrílico, um púlpito, e não, de madeira. Ele está querendo dizer que a prioridade é a palavra, por mais simples que o lugar seja. Porque tem muita gente que no altar ela dá muito mais valor às estruturas, até mesmo ao serviço, mas falta a palavra. É Jesus que tem que aparecer. Então ele está dizendo: vocês não precisam enfeitar o altar, vocês não precisam colocar nenhum objeto no altar, vocês não precisam. Glória a Deus por isso. Ele disse o primeiro de terra, agora ele está falando de pedra, se você for fazer. Porque o principal é a unção de Deus quando desce. O principal numa ministração é quando pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador. Onde há crescimento espiritual, porque nesse altar é oferecido o pão da vida. Porque Deus não queria que as pessoas se impressionassem com a beleza do altar. Tem altares que foram construídos, altares bonitos, que as pessoas até gastaram um bom dinheiro para fazer para Deus, mas com a motivação certa. Mas tem gente que não. Tem gente que não entende que tem que aparecer é Cristo. É a palavra, porque não adianta ter um altar bonito, lindo, e está ofuscando a presença do Senhor. Jesus não aparece.
Você quer ver um negócio? Olha o que o nosso Deus diz aqui, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Eu vou ler novamente. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Deus disse, você não vai plantar nenhum bosque, nenhuma árvore ao redor do altar. Por quê? Porque senão ia tirar a atenção do povo. As pessoas iriam desviar o seu olhar. Muito enfeite, muita coisa. É claro que não é errado você enfeitar a igreja. É que tem muita gente que não entende que às vezes a prioridade é o enfeite, é a estrutura. Por exemplo, às vezes tem lugares, um culto de 2 horas. Irmãos, 1h45 é de louvor, de testemunho, às vezes 15 minutos de palavra, às vezes nem isso. As pessoas não estão entendendo. Nós não podemos deixar que nada tire a nossa atenção. E uma coisa muito forte, porque Deus não quer, Deus não deseja que o altar perca a sua forma natural, perda a sua originalidade. Deus quer um altar original. Estou entendendo? Deus não quer imitação. Por isso que ele falou, faça coisa simples. Não faça nada que tire a atenção do povo, que faz o povo se distrair. E voltando a falar do altar, o nosso coração é um altar. Só que Deus não habita no altar, no coração orgulhoso, soberbo e arrogante, porque ele é simples. Ele habita no coração puro, contrito. E ali ele vem e abençoa. Eu finalizo aqui essa mensagem. Você está vendo a importância do altar. Se o teu altar está quebrado, conserte ele. Conserte primeiro o seu altar, para que depois você ministre no altar de Deus. E não se preocupe com o altar, por mais simples que ele seja. Pode ser de terra, chão batido, mas Deus opera. Em nome de Jesus Cristo. Daniel, ele foi profeta do palácio. Mas ele não negociou a palavra, não negou o seu Deus, mesmo estando dentro de um palácio. Ele não se contaminou com o manjar do rei. Ele não profanou o altar. Ele não fez nada disso. Por isso que Deus abençoou a vida dele. Em o nome de Jesus. E outra coisa, não é porque está no palácio que não tem lutas. Ele enfrentou leões no palácio. Não importa ser num lugar simples. As lutas também vêm. Mas a essência aqui é que Deus tem que ser glorificado nesse altar. Porque ele disse, quando vocês falar da minha memória, fazer alguma coisa em minha memória, ministrar em minha memória, eu vou visitar e vou abençoar. Guarde essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.